Boa noite, irmãos. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado, agradecer a Deus, Pai, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, que Ele nos oriente e nos intua para que possamos compreender a mensagem da noite de hoje. Que assim seja. A doutrina da noite de hoje tem como título a cólera. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10. Vamos iniciar então a nossa reflexão com essa passagem que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus, capítulo 5, versículo 22. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, essa passagem está no início deste item 10 do tema cólera. Na nossa vida cotidiana, nas relações afetivas com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos colegas, com nossos conhecidos, nós utilizamos as palavras para a comunicação. As palavras, elas são agentes na construção de todos os edifícios da nossa vida. E é por isso que nós devemos lançar essas palavras na direção dos outros com o mesmo equilíbrio, com a mesma tolerância com que desejamos que elas voltem para nós. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, as palavras ou as atitudes que enviamos aos outros ou que nos chegam despertam em nós sentimentos estranhos, sentimentos negativos, sentimentos de protesto, de insegurança, de frustração contra outra pessoa ou contra alguma coisa. E esse sentimento acaba se exteriorizando de forma negativa, principalmente quando o nosso ego se sente ferido ou ameaçado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido pela contradição, orgulho ferido de ser contrariado no seu pensamento. Até mesmo as impaciências que se originam de simples contrariedades decorrem da importância que cada um dá à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, queridos irmãos, a cólera é aquele impulso violento que pode nos arremessar a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. A cólera, ela também se classifica como outros sinônimos, como ira, raiva, fúria, zanga. Depende da intensidade do pensamento, do sentimento. Mas, como diz na passagem do Evangelho,
o corpo não dá impulsos de cólera a quem não tem, assim como não dá outros vícios. Tem pessoas que não se transformam, né, por simples contradições, e outras já agem de maneira hostil. Kardec nos ensina que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então a cólera é aquela mancha negra do espírito ainda imperfeito. E como a gente percebeu na passagem acima, a fonte da cólera está no orgulho. Sempre queremos nos apresentar, muitas vezes, mais do que somos. Às vezes, podemos querer os primeiros lugares, queremos ser elogiados. Quando sentimos o nosso orgulho ferido, muitas vezes a gente se revolta. E aí entra nesse sentimento negativo que é a cólera. E esse sentimento, ele pode se agravar, a intensidade dele pode se agravar ainda mais pela influência dos maus espíritos. Encolerizados, nos tornamos verdadeiros animais selvagens. Encolerizados, nós repelimos o mais puro e sincero conselho. Com a cólera no nosso sistema nervoso, nós nos revoltamos, até mesmo contra a natureza. Há pessoas que se bravejam, que batem, que sofrem e que não percebem a necessidade da mudança. Neste caso, nós nos tornamos um verdadeiro troglodita. Regressamos àquilo que podemos dizer ao período do homem da caverna. O orgulho, ele é terrível. Ele nos leva à impaciência constantemente. Muitas vezes, nosso sentimento é de querer tudo naquela hora, naquele momento. Temos pressa, não podemos esperar. E queremos que o outro faça exatamente como nós queremos. Queremos que o outro se curve às nossas ordens de comando. Nós não percebemos isso, mas é o que acontece no nosso íntimo quando se estabelece esse sentimento. Num momento de cólera, se nós conseguíssemos voltar os olhos para o nosso íntimo, nós teríamos horror daquele papel que estaríamos desempenhando naquele momento. Que triste impressão o homem colérico causa aos seus familiares e aos seus amigos. Todos nós que ainda carregamos a mancha da cólera, sabemos que precisamos nos corrigir. Não podemos alterar um defeito físico que nascemos, chamado defeito congênito, porque esse defeito provavelmente seja importante para a nossa expiação. Mas podemos sim, com muito esforço e com boa vontade, mudar o nosso temperamento para melhor. Os vícios, as mazelas do nosso corpo, com muita perseverança e muita prece, nós podemos modificar. Nós podemos retirar do nosso sentimento. Mas tudo depende do poder da nossa boa vontade. Depende exclusivamente do exercício de mudança que nós devemos nos apropriar. Com cautela, com prudência, nós podemos nos dominar. Sabemos que é preciso muito esforço para poder libertar a nossa casa mental dessa incômoda moradora que é a cólera. Sentimento tão contrário à caridade, à humildade, que tanto Jesus nos ensina. Emmanuel nos ensina que a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança
criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se clareira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habituados à resistência. O que isso significa? Que a cólera nada resolve, ela complica ainda mais. A pessoa que sente a cólera, ela é candidata às moléstias do sistema nervoso, porque ela lhe altera a saúde e compromete a própria vida. Além de tornar infelizes todos aqueles que o cercam. Essa pessoa, ela tem coração, ela tem sentimentos. Será que não será um motivo de remorso para essa pessoa fazer com que sofram os entes a quem mais ela ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria essa pessoa praticasse um ato em que se arrependesse por toda a sua vida terrena e ainda levasse esse sentimento consigo. A cólera, ela não exclui qualidades do coração da pessoa. Essa pessoa, ela tem os sentimentos dela, ela tem as qualidades dela, mas sentindo a cólera, isso impede que ela pratique muito mais o bem. E isso pode fazer com que ela pratique muito mais fácil o mal. O homem que pensa que não pode reformar a sua própria natureza. Muitas vezes a pessoa que tem esse sentimento, ela acha que ela não pode mudar, que ela não consegue mudar, ou que ela não tem obrigação de corrigir seus defeitos. Assim, por exemplo, ele se desculpa em qualquer situação. Ele só se desculpa, simplesmente, mas não muda, nunca tenta, pelo menos. E em vez de reconhecer a sua própria culpa, ele transfere essa falha para o seu organismo, acusando muitas vezes a Deus por ele ser desse jeito, por ele ter esses defeitos. Podemos encontrar milhares de criaturas assim, que ignoram a vida espiritual e que pensam e agem de qualquer maneira, sem tentar se melhorar, sem tentar se modificar, sem cuidar o que pensa e o que sente diante das circunstâncias do dia a dia. É claro que todos nós vivemos nos dias de hoje momentos de muita tensão. Todos nós somos levados a testar os nossos próprios limites. Para aqueles que nada pesa a consciência das suas atitudes, apenas se desculpa, dizendo viver num meio social que é agressivo, e ele responde, então, dessa mesma forma, com agressividade, sem se importar com as consequências. Para aqueles que já têm um conhecimento doutrinário, onde nós aprendemos que cada ação corresponde a uma reação, nós sabemos o quanto precisamos estar em guarda com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. E sabemos que somos muito testados durante o nosso dia a dia, nas nossas convivências, nas nossas atribulações. Raciocinando com Emmanuel, ele nos diz: a cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe onde irá cair. Por isso, naquele momento, quando nós percebermos que há sarcasmo, desconsideração, ironia, até mesmo olhares agressivos que podem nos despertar aquele sentimento negativo, aquela cólera, aquela raiva,
nós precisamos parar, respirar e perceber o que está em jogo em nós. Por exemplo, se apesar do nosso conhecimento ainda estamos com o nosso orgulho exacerbado, dificilmente a gente vai conseguir se controlar e a gente vai entrar na faixa do desequilíbrio e sentir esse sentimento. Sentir uma raiva, a cólera, a ira, uma fúria. Muitas vezes, após sairmos desse estado, nos arrependemos e até mesmo nos envergonhamos. Mas quando nós estaremos trabalhando a nossa vontade para que possamos superar realmente as nossas emoções não resolvidas? Quando combatermos os fatores de inferioridade que ainda trazemos e buscamos sinceramente a nossa melhoria. Quando quisermos praticar realmente a nossa reforma íntima. Quantas vezes dentro do nosso lar, junto a corações queridos, ou na nossa profissão, deixamos nos envolver por esse sentimento e estabelecemos um clima de profundo constrangimento? Muitas vezes, isso não tem uma solução imediata, porque por mais que a gente venha se arrepender, nem sempre as pessoas que convivem conosco vão conseguir nos desculpar verdadeiramente naquele momento. A solução trazida pelos bons espíritos é buscar então a nossa transformação interior. Se não fizermos isso, nós estaremos negando a lei do progresso, que nos é obrigatória, que é por essa razão que estamos aqui. Então, diante disso, eles nos convidam, a todos nós que ainda temos comportamento colérico, a nos desculpar primeiramente, ter a fé, ter a confiança em Deus, ter aquele sentimento de compreensão para com o nosso próximo, que mora muitas vezes dentro do nosso próprio lar e que age colericamente, seguidamente. Nós precisamos mais do que nunca a compreensão, a paciência, a fé, a prece, ou, quando possível, nos afastar dessas pessoas. Quando Jesus afirmava que os mansos e os pacíficos herdariam a terra, ele estava nos fazendo um convite à reflexão sobre as nossas ações, sobre as nossas reações diante do nosso próximo, que muitas vezes é muito próximo. Trabalhando um pouquinho mais, que a gente possa ter vontade de vencer a essa nossa tendência, a não nos encolerizarmos. Para isso, a Casa Espírita, com os mais diversos estudos que ela nos dispõe, como estudo, que é o conhecimento de nós mesmos, as oportunidades que temos aqui do trabalho, de mudar, né? De sermos pessoas melhores, de ter mais fé, o apoio do passe, principalmente. Então, a Casa Espírita, com certeza, é um local onde a gente vai encontrar o apoio seguro para iniciar essa modificação que tanto precisamos. Em qualquer ataque de cólera, vamos refletir sobre a nossa pequenez diante de Deus. Ao mesmo tempo, que todos nós possamos sempre pedir forças ao alto para vencer esse vício de conduta, esse vício de comportamento. Porque, com certeza, aquele que deseja se corrigir verdadeiramente, ele sempre poderá fazer.
Então seria essa mensagem que o capítulo 9 sobre cólera nos traz nessa noite. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos a oportunidade de mais uma doutrina em nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Obrigada, Senhor, por este momento, onde podemos unir os nossos corações e mentes para as reflexões desta noite. Que os nossos amigos espirituais possam permanecer conosco, que assim seja. Nesse momento, então, vamos nos preparar para o passe coletivo. Vamos nos sentar da melhor forma que acharmos e que nos sentirmos relaxados. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, a equipe Bezerra de Menezes e os Espíritos de Luz que aqui se encontram, para que neste momento sejamos abençoados com a luz dourada, entrando pelos nossos chakras, eliminando das nossas células tudo aquilo que não nos pertence, que não nos deixa viver verdadeiramente feliz. Que a nossa energia seja renovada, que os nossos pensamentos e sentimentos sejam aliviados pelo poder de Deus. Que todos nós, recebendo essa luz interior, possamos levá-la para os nossos lares e distribuir aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas, a todos que fazem parte da nossa vida, através das nossas boas palavras, através dos nossos bons sentimentos, através dos nossos bons pensamentos. Por tudo isso, Pai, te agradecemos, pedimos a Tua proteção e a Tua bênção para a semana que hoje